A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Aqui nos fala é o pastor Alexandre Ovão, capelão, juiz eclesiás de paz, né? Sou teólogo, diretor, professor do Instituto de Ensino Capacitando Teologia e Capelania. Somos amparados pelas leis federais. Sou formado a capelão através da Academia Pré-Militar de Capelania Evangélica, né? Aqui mesmo em São Paulo, né? Hoje, nesta noite, eu venho trazer mais um estudo, mais um curso de capelania. Amém? Você que está comigo aqui agora, eu te peço neste momento, pega a sua Bíblia, pega a tua caneta, pega um pedaço de papel ou talvez um caderno, para que você possa anotar tudo que for, né, falado aqui através desta aula de hoje. Amém? Gostaria que você aqui agora, né, se inscreva. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva aqui agora, faça parte dessa família, né? Não deixe de dar uma curtida, através da sua curtida, mas também os seus comentários, compartilhe com mais alguém, através do curtida, né? Esta aula vai ser espalhado para outras pessoas, para que possa também ser preparado, ser capacitado, também, né, aprender mais um ensinamento sobre o ministério de capelão. Amém? Abra comigo no livro de Josué. Amém? Abra comigo no livro de Josué. Nós vamos aprender sobre a fé, né? Você que é capelão, vou falar, né, através do estudo de hoje sobre a fé. Amém? Quem teve esta fé através desse estudo? Uma mulher que é uma prostituta chamada Raabe. Vamos falar sobre a vida desta mulher, né, nesta noite. Amém? Você que está me assistindo aqui agora, né, eu te faço uma pergunta. Você tem fé? Nem que seja tamanho de um grão de mostarda. Nem que seja um grão de mostarda, mas você tem que ter esta fé. A fé move montanha, nem que seja tamanho de um grão de mostarda. Abriu? Vamos estar lendo. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Versículo 2. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens, 2 filhos de Israel, para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti, entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram os homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até aos valos, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado, e disse aos homens: Bem sei o que o Senhor vos deu esta terra, que o pavor de vós caiu sobre nós.
e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sihon e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Versículo 12. Agora, pois, jurai-me vos peço pelo Senhor que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte. Se não denunciardes este nosso negócio, será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: ide vós ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Disse-lhe: aqueles homens desobrigados seremos deste juramento que nos fizer jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer. Recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Amém? Vamos continuar até no versículo 22. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nós fizeste jurar. E ela disse: conforme a vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, chegaram ao monte, ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Amém? Vamos agora, neste momento, abra comigo no capítulo 6, lá no versículo 17 até no versículo 25. Vai falar também sobre, esta mulher. Nós vamos falar sobre hoje capelania, mestre e a fé. Amém? Nós vamos estudar sobre a vida de Raabe, a história de Raabe. Amém? Aqui no versículo 17, diz assim no capítulo 6: porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos dos anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito arraial de Israel, e os perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo tocando os sacerdotes na trombeta,
as trombetas. Sucedeu que, ouvindo o povo o sônido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, tomaram a cidade, e tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até ao boi, o gado e miúdo, ao jumento. Amém? Vamos, versículo 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tende jurado. Então entraram os jovens espias, tiraram Raabe e ao seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém, a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram ao fogo, tão somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro. Deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué a vida à prostituta Raabe e a família de seu pai, e tudo quanto tinha habitou no meio de Israel, até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Bom, nós vamos entrar agora no estudo, a história de Raabe. A história de Raabe está registrada no livro, no Antigo Testamento, no livro de Josué. Acabamos de ler o capítulo 2, do versículo 1 até no versículo 22. Também acabamos de ler aqui o capítulo 6, do versículo 17 até no versículo 25. Neste momento, gostaria de dar bem a sua atenção. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem fé? Será que você tem a mesma fé que essa mulher, sendo prostituta, escondeu 2 homens, 2 espias dentro da sua casa? Você teria fé, Você teria coragem? Você tem esta fé de esconder esses 2 homens, sendo mensageiros, sendo espia dentro da sua casa? Você tem coragem? Hoje, infelizmente, é muito raro, é muito difícil, de confiar hoje, o homem, também a mulher. A palavra de Deus diz que maldito o homem confia no homem, ou seja, maldito a gente confiar em alguém, mas também esse versículo, maldito o homem confiar no outro homem, no homem, ou seja, também quer significar maldito você confiar em sua própria vontade, seus desejos. Maldito você confiar em si mesmo. Às vezes você deve confiar em alguém. Sempre tem um amigo é mais chegado que um irmão. Às vezes Deus coloca uma pessoa, está ali lado a lado contigo, que seja em momentos bons, também em momentos ruins, mas você vai desprezando, só porque uma pessoa errou contigo, aí você acha que tem pessoas que vai ser igual ou talvez pior, mas tem pessoas que é mais chegado que o irmão. Nós temos que ter discernimento, sabedoria, de separar as coisas, também saber, entender que tem pessoas que está ali nosso lado a lado, que é o nosso braço direito. Nós temos que parar e pensar nisso. Nós não podemos confiar muito, tantas pessoas, mas nós temos que confiar sim em alguém. Como é que você não vai confiar em uma pessoa, se o próprio Moisés tinha 2 homens de confiança ao seu lado a lado? Como é que o próprio Jesus, ele andava com 12 discípulos, mas tinha a mais chegada a ele? Até mesmo quando chamou os teus amigos, que mais são chegados, os discípulos, para ir orar no monte. Amém? Por isso que nós temos que ter sim amigos. Ter amigo que é mais chegado que o irmão.
Só que essa mulher, a Raabe, né, nós sabemos que ela é prostituta, ela escondeu 2 homens, porque naquela época havia, né, perseguidores, porque viram esses homens chegando para espiar. Aqui, né, vai falar sobre, naquela época, os hebreus, também chamados de israelita, judeus, não tinham terra, pois haviam acabado de sair do Egito, onde estavam trabalhando como escravos. E Canaã era a terra prometida deles, e terra que Deus prometeu àquela nação. Está lá em Gênesis, no capítulo 12. Diz assim: mas havia outros povos em Canaã, e por isso Josué, né, enviou 2 espias até lá para conhecer a terra que iriam conquistar. A primeira lição nós aprendemos aqui, né? O Josué, ele antes de entrar, habitar, conquistar a terra, primeiro que ele fez, ele separou, né, mensageiros, separou os espias para que possa ir lá visitar, para conhecer a terra, para depois conquistá-lo. Às vezes, né, nós pedimos algo a Deus, ou talvez Deus falou para você, né, usou alguém que você ia tomar posse de um trabalho, uma faculdade, talvez uma herança, mas primeiro, antes de você conquistar até mesmo a promessa que Deus te fez, você primeiro tem que, né, analisar, tem que observar, tem que estudar para depois conquistar. Assim foi também Josué. Josué tinha a promessa de entrar na terra prometida, mas antes de entrar, tomar posse, conquistar, primeiro ele enviou os mensageiros, os 2 espias, para poder espiar a terra. Amém? O primeiro, né, que nós vamos aprender, antes de tomar a posse, antes de nós conquistar, né, aquilo que Deus nos fez através da promessa. Primeiro, antes de receber a promessa, Deus sempre nos prepara para ela. Por isso que antes de você, né, conquistar a promessa que Deus te fez, você tem que ter um momento de preparatório. Você tem que ser preparado e ser capacitado. Deus não vai te dar uma benção assim, plim, na mesma hora. Deus vai te falar, Deus vai usar alguém, Deus vai sim te fazer uma promessa. Ó, você vai receber a tua vitória, mas você tem que se preparar, se capacitar. Assim como não podemos pegar um carro sem saber dirigir, e temos que aprender antes para sermos habilitados e depois sim dirigir dentro da lei. Também não podemos receber uma promessa sem estarmos preparados, seja lá qual for a promessa que Deus te fez, seja no casamento, filhos, emprego, também dons. Ele só te entregará depois que você passar pelo tempo de preparo, porque se ele te entregar antes, você pode não valorizar, perder, não saber lidar com aquilo, ou até mesmo se deslumbrar, tanto que se afastará de Deus. E é nesse tempo de preparo que você vai aprender a lidar com os problemas que enfrentará depois que receber a promessa. Deus te fará amadurecer e te ensinará muitas coisas. Nesse tempo você vai aprender a ser totalmente dependente de Deus e descobrirá o valor que essa promessa tem, pois só quem passou pelo deserto sabe o valor de uma gota de água. Amém? Deus, antes de te abençoar, aquilo que Ele te prometeu através da promessa, vamos colocar de um exemplo. Se Deus te dá agora tudo o que você pediu, mas será que você vai permanecer na fé? Será que você vai continuar na presença do Pai? Será que você vai continuar,
seguindo passo a passo, sempre você, né, fez até hoje. Às vezes tem pessoas que recebem a bênção e acaba pegando, né, acaba se afastando da igreja, acaba se afastando da presença do Pai, acaba esquecendo tudo. Aí você só se lembra da sua bênção que você recebeu, da promessa de que Deus te fez, te prometeu e te entregou. Mas é preciso que você se prepare antes, se capacita, para que quando você receber, para que você não possa, né, se desviar do caminho, né? Que você possa ficar firme, mesmo com bênção ou sem bênção, você tem que estar firme na presença do Pai. Você tem que estar, né, preparado, porque às vezes quando Deus pode prometer hoje, Deus pode prometer daqui um mês, um ano, 10 anos. Às vezes você fala assim, olha, Deus não me ouviu, Deus não, Ele prometeu, mas até agora não chegou. Calma, tudo tem um tempo determinado. Está lá em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem, né, determinado o propósito de Deus para a sua vida. É preciso você, né, basta não apenas não crer, mas tem que ter fé no Deus da promessa e na promessa em si. É preciso estar preparado para receber a promessa. Chegando a Jericó, encontraram abrigo na casa de Raabe, uma prostituta. A casa dela ficava sobre os muros de Jericó. Aqui aprendendo mais uma lição, né? Nós temos que se preparar, né, antes, para depois receber. Não adianta só apenas crer, mas tem que ter fé no Deus, o Deus da promessa. Mas também você tem que, né, se acreditar. Você tem que acreditar em você também. Não adianta você falar assim, ó, mas aí você coloca dúvida no meio, né, na sua vida, no seu coração, no pensamento, no caminho. Você mesmo vai criando, né, uma pedra no caminho, um tropeço. Você acaba tropeçando agora, daqui a pouco. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você vai, né, perde a esperança, perde fé, perde tudo. Não perca a esperança, não perca a promessa de que Deus fez. Acredite naquilo que Deus prometeu, mas também acredite que você também possa, né, usar sua fé. Amém? Aqui, segundo tópico, segunda coisa que nós temos que usar a nossa fé. Não podemos ficar em cima do muro. De forma simbólica, Raabe, que vivia uma vida de prostituição e que não agradava nem um pouco a Deus, decidiu sair de cima do muro e ficar do lado de Deus, mesmo vivendo uma vida de pecado. Ela estava com seu coração prostrado diante do Senhor, e foi daí que decidiu pertencer àquele povo. E foi através da decisão dela e da atitude de ajudar o povo de Deus, que a vida dela e de sua família foi poupada. E da mesma forma, nós precisamos nos posicionar em fé diante de Deus. Não podemos ser mornos, ficar entre dois pensamentos ou parados, esperando as coisas acontecerem. Precisamos lutar, sair do nosso comodismo, conforto e tomar uma atitude em direção à nossa promessa, conforme o tempo vai passando e não recebemos aquilo que Deus nos prometeu. A nossa fé vai se esfriando. A própria palavra diz isso. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Está lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, né? Raabe, né, tinha uma vida de prostituição. Ela ficava em cima do muro, né? Ficava em cima do muro. Só que às vezes, quando nós estamos em cima do muro, quando nós estamos mornos, quando nós estamos com uma vida que desagrada a Deus, às vezes até a promessa, né, demora.
Às vezes, através do nosso mau comportamento, é o que faz ter impedimento. Só que ela, né, tomou a decisão. Esta mulher tomou uma decisão de mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar o seu comportamento, mudar o seu caráter. Não adianta você tentar mudar, né? Tem pessoas que tentam mudar, mas não conseguem. Mas tem pessoas que conseguem, né, com o tempo. Tem pessoas que deixam de pecar, né? Ou às vezes não deixam de pecar, faz fofoca, caluniam, maldizem, né? Começa a fazer um monte de coisa por aí. Mas o que acontece? A tua vida nunca é mudada. Continua com o mesmo pecado. Às vezes está ali numa vida de prostituição, adultério, masturbação, fornicação, né? Tudo que é roubo é pecado. Tudo que é, vamos fazer um exemplo também aqui, tudo que você sabe que é pecado, desagrada a Deus. Às vezes, você precisa de quê? Mudar a tua vida. Se você, às vezes, até muda, né? Para de cantar, para de louvar, para de profetizar, para de pregar, para tudo, mas continua na mesma situação. É preciso que sair do muro, mudar de vida, mudar de comportamento e sair desta prática do pecado. Amém? Quem tem uma fé viva não permanece em cima do muro, pois estar em cima do muro já é o lado errado, a escolha errada. Amém? Portanto, saia em cima do muro, não permaneça no mesmo pecado. Você, capelão, se você neste momento, se há um impedimento, se há algo que você sabe que desagrada a Deus, não permaneça, né, nesse mesmo pecado, no lugar que você se encontra. Saia o mais rápido possível, porque a palavra de Deus diz que louco nesta noite pedirão a sua alma, e para quem será? Se Jesus voltar aqui, para onde você vai? Céu ou inferno? Nós temos que ter uma vida, né, de mudança, vida, né, com bons comportamentos. Temos que ter fruto do Espírito. Nós temos que ter uma vida santificada. Temos que ter uma vida, né, consagrada por Deus. Também, se você tem que fazer o quê? Se separar as coisas do mundo. Porque lá no capítulo 4, no livro de Tiago, de onde vêm as guerras entre vós? Dos vossos deleites, cobiçais, desejais, porque nada tendes, porque sois invejosos. Aí você vai, cria a inveja, acaba cobiçando as coisas do mundo, da terra. Você acaba, né, ali luta contra o espírito, a carne, né? Aí você sabe que é errado, está seguindo o mesmo errado, no mesmo caminho. Não continua desta forma. Não continua nesta prática, nesta vida. Muda de vida, muda a sua história. Porque você mudando, saindo cima do muro, você vai alcançar a sua promessa. Mas para isso você tem que correr atrás. Não adianta ficar sentado, parado e pensando que vai cair do céu. O que vai cair do céu é só apenas chuva e sol quente queimando nosso corpo. Mas o que Deus prometeu, Ele vai se cumprir. Uma coisa que nós precisamos, Raabe teve a atitude de ajudar os espias, protegê-los em sua casa, também de rogar para que fizessem o mesmo por ela e sua família, né? Que poupassem suas vidas quando fosse conquistar aquela terra, pois todos estavam tomados pelo medo, visto tudo o que o Senhor já havia feito pelos hebreus. Porém, os espias deixaram claro que se ela o entregasse,
o acordo entre eles seria desfeito, e que no momento em que tomasse aquela terra, ela e a sua família deveriam estar todos dentro daquela casa. E a terceira lição que podemos tirar dessa história aqui, né? Ela fez um acordo com os dois, que não entregasse a eles, mas, né, fizeram um acordo para que quando, né, se eles for conquistar a terra, para que ela, a sua família, sua casa sejam salvos, né? Sejam cuidados, né? Ter um cuidado pelos aqueles homens. É a mesma coisa que nós temos que fazer hoje. Hoje nós temos que ajudar as pessoas, temos que, né, conquistar a terra, conquistar a promessa que Deus nos fez, mas nunca deixe, né, a tua família de lado. O que eu tenho falado nesses dias, o teu ministério não é você deixar a tua casa, né, um momento especial com a família e cumprir alguma agenda, vamos botar assim, vamos dizer, às vezes, né, a liderança te colocou até fugiu uma palavra aqui, te colocou hoje para você ficar lá na porta, ou talvez, né, ficar na cantina, mas se você não, né, se você faltar, ele vai te falar, você vai ficar no banco, mas sabendo que você tem a família em casa, tem um momento especial ali, mas você deve ir lá ficar com a tua família, você tem que ir lá cumprir, né, aquilo que o teu líder, ele te ordenou. O pastor nenhum tem, né, o poder de ordenar e nem proibir de você, né, de ir e vir. Mas o maior ministério do homem, da mulher, começa dentro da sua casa. Capelania começa dentro da sua casa, para depois, né, nos hospitais, no presídio, depois nas comunitárias, social, aonde que Deus te ordenar e mandar você fazer, e você vai cumprir. Mas primeiro é Deus, segundo família, depois igreja. Primeiro você vai cumprir o teu papel dentro da sua casa, como capelão, como servo e servo de Deus dentro da sua casa. Primeiro você vai cumprir, né, a família, né, que Jesus nos ensinou sobre nós, né, valorizarmos, cuidarmos da nossa família, para depois ir, sim, para cumprir o que deve ser cumprido lá na sua igreja. Amém? O pastor nenhum pode proibir isso. Se ele fazer você desvalorizar a tua família, ele não está cumprindo a Bíblia Sagrada. Terceira coisa que nós precisamos. Deus nos faz a promessa, mas se vamos receber ou não, depende de nós. Assim como muitos acham que depois de aceitarem Jesus, serem batizados, estão salvos. Muitos, assim como muitos acham que depois, assim como muitos acham que depois de aceitarem Jesus e serem batizados, estão salvos. Muitos também imaginam que se temos uma promessa, não importa o que a gente faça, nós vamos receber. A verdade é que não é bem assim. Tanto para ser salvo, quanto para receber a promessa, precisamos nos manter firmes no caminho em direção a elas. A regra é clara. Temos o livre arbítrio e podemos escolher se fazemos ou não a vontade de Deus. Assim como encontramos esta orientação lá em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunho contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida,
para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Ele nos faz a promessa, nos mostra o caminho e nos ajuda a chegar até lá. Mas se escolhemos desviar, pegar um atalho ou ir por qualquer outro caminho que não seja direcionado por Deus, obviamente não alcançaremos a promessa e o nosso destino será outro, né? Deus nos deu um livre arbítrio. Ele nos dá um conselho de vida, mas quem tem que escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, é eu e você. Mas se você, existe dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Se você preferir o caminho largo, né, mais espaçoso, que te dá tudo mais fácil, né, como é que você quer alcançar a promessa? Muitos, né, não conseguiram alcançar a promessa. Por quê? Por falta de uma coisa que está faltando em nossas vidas. Não, na verdade são duas coisas. A sua fé e a obediência é o que está faltando hoje. Duas coisas para alcançarmos a promessa, que é a fé, obediência a Deus e ao chamado dele em sua vida, dirá se você irá receber a promessa ou não. Você precisa se posicionar. E por último, a quarta lição que podemos tirar disso tudo é que a quarta lição: obediência é o caminho que nos fará alcançar através da fé. Nós vamos aprender agora. A obediência é o caminho, né, para nos fazer alcançar a promessa através da fé. Vimos que para que Raabe fosse salva, deveria ser fiel ao juramento que havia feito aos espias diante de Deus. Assim também é com a gente. Para que possamos alcançar a promessa, devemos seguir o caminho da obediência. Ser obediente a Deus é muito mais do que receber ordens e segui-las. E você meditar em sua palavra dia e noite e se esforçar todos os dias para fazer aquilo que ela nos ensina, sempre caminhar debaixo da direção de Deus. É entregar a sua vida totalmente a Ele e confiar que Ele é o soberano, que seus pensamentos vão muito além do que os nossos. Saber que nosso Criador é o dono de todas as respostas que procuramos. A desobediência nos faz pegar atalhos e seguir caminhos contrários, que podemos mudar o nosso destino e nos levar a um futuro incerto, assim como aconteceu com Lúcifer. Mas a obediência nos faz seguir por um caminho de paz, com a certeza do destino que iremos encontrar. Que nós possamos ter uma vida de obediência, né? E também que nós possamos usar a nossa fé. Use a sua fé. Use, né? Seja obediente. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça também a liderança. Para que ela, se ele, né, te ensinar o caminho que você deve seguir, que seja o caminho bom, você segue. Não que seja, né, vamos colocar assim, para que você possa sair que agora aqui com um pensamento. Se o Moisés tirou aquele povo do Egito para tentar alcançar a terra prometida, só apenas 2 que entraram na terra prometida. Agora imagina, se um homem de Deus tirou aquele povo do Egito, também um falso pastor pode também levar a multidão para o inferno. Eu não estou falando aqui que o Moisés foi um falso pastor. Estou falando que assim que ele sendo um homem de Deus, né, tirou aquele povo do Egito, mas também existe um falso pastor em nosso meio, pode levar alguém para o inferno. Que eu e você possamos ser um homem e mulher de Deus, que possamos ser um capelão de honra
para que nós possamos cumprir, né, um obreiro aprovado por Deus, mas também sermos aprovados aqui na terra também. Que você faça a diferença, mostra a diferença que você, né, quando você era lá atrás e agora que você é hoje, para que quando alguém te observar para analisar, vai ver Deus em você, vão ver a diferença na sua vida. A maior pregação da nossa vida, né, você pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e sair pregando. A maior pregação é a nossa vida mudada de vida, nosso caráter e o bom testemunho. Amém? Que Deus te abençoe e não deixe de compartilhar, não deixe de curtir e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Através desse canal aqui, sempre vou estar postando, né, curso com grande promoção, né, no caso, aí na descrição, é só você colocar lá, vai estar lá um link do grupo do meu WhatsApp, que você vai estar entrando. Lá vai ter grandes promoções, e está tendo, né, de curso de teologia, curso de capelania, mas também sempre eu vou estar anunciando alguns cursos de capelania, mas também curso de teologia gratuito, 100% online, 100% gratuito. Nós tivemos um curso por esses dias, curso de capelania, mestre, né? Curso de capelania, mestre na prática. Milhares de pessoas aproveitaram, receberam e participaram e receberam a apostila, também o certificado. Amém? Que Deus te abençoe e graça a paz do Senhor Jesus. Deus seja contigo. Seja um obreiro, um capelão de honra, aprovado diante de Deus, mas também diante dos homens. Que você faça a diferença. Saia do muro. Comece a ter uma vida de obediente. Use a tua fé para que você possa alcançar a promessa que Deus prometeu. Que você possa alcançar os teus sonhos, teus planos e tudo que é projeto, né? Que você possa conquistar ainda este ano. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Compartilha esse vídeo, esse ensinamento. Dá uma curtida, mas também se inscreva no nosso canal, para que nós possamos, né, crescermos juntos, mas também que através desse estudo, desse ensinamento, possa alcançar outras pessoas também a aprender a aula de hoje, para que ele ou ela saia do muro para ter uma vida de bênção na presença do Pai. Que nós sejamos ganhadores de almas, né? Que nós ganhamos almas para Jesus, mais almas, menos palmas, porque, né, temos que buscar salvar as almas enquanto podemos pregar, anunciar sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. Não é tempo nós ficar brincando com as coisas de Deus. É tempo levar a sério na obra de Deus, para que quando as pessoas nos veja a diferença, que eles vejam o brilho do Espírito Santo e veja Deus em você. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.